Olá, senhores, tudo bom? Aqui a gente vai estar iniciando, vou estar iniciando a nossa explicação do nosso exercício, da etapa 2, ok, da semana 1 e 2, tudo bem? Do nosso estudo dirigido. Pessoal, a partir de agora nós vamos estar trabalhando com o quê? Nós vamos estar iniciando, fazendo um sistema simples, vamos supor um sistema de gerenciamento de um consultório veterinário. Tudo bem? Então, nessa semana, nós vamos estar relembrando os conceitos que nós abordamos nas aulas anteriores, a partir do estudo dirigido 2 da etapa 1. Ok? Reimplementando alguns objetos. O objeto pessoa, o objeto funcionário e o objeto cliente. Tudo bem? E aí, a partir desse reforço que nós daremos, aí nós começaremos também. E nessa aula eu estarei ensinando para vocês como nós podemos criar um menu que chama esses métodos que vocês criaram, tanto o método de cadastro quanto o método de visualizar dados, utilizando a ferramenta que nós aprendemos na semana passada, que é o Switch. Tudo bem? Então vamos lá, vamos conhecer. Deixa eu mostrar para vocês aqui, descer um pouquinho. Então a nossa primeira atividade dessa semana, basicamente, é refazer ali, criar 3 novas classes. Nesse caso aqui, o pessoa, nome, funcionário, com seus atributos nome, RG, endereço e o meu cliente, tudo bem? Então você vai estar criando conforme o exemplo. Então, caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode voltar lá no nosso material também, que ele mostra qual é a sintaxe para você estar criando uma classe. Então, basicamente, o que eu vou estar apresentando para vocês aqui, como se fosse a nossa classe normal, por exemplo, classe animais, nós criamos a nossa classe colocando os meus atributos com o modificador private, porque só os métodos da própria classe pode fazer essa alteração e pode acessar esses valores. E aí criando os meus métodos de get, ou seja, que vai recuperar o meu valor, do meu atributo, e os métodos de set, que vai o quê? Configurar, setar o valor do meu atributo, tudo bem? Então essa é a nossa primeira questão. Então aqui tem um exemplo que vocês já implementaram, tudo bem? No caso foi de animais, agora você vai, a partir do diagrama, estar implementando aqui os métodos de set e get da minha classe, funcionário, clientes e assim por diante, tudo bem? Tá, nosso segundo exercício aqui, implemente os métodos de cadastrar e visualizar para a pessoa, funcionário e cliente. Pessoal, mesma coisa do nosso estudo dirigido 3, ok? Da etapa 1, tudo bem? Então, eu vou estar criando meus métodos de cadastro, ok? Que vocês já criaram, o professor vai estar mostrando o exemplo aqui, onde eu vou estar criando um pequeno menuzinho de cadastro, onde ele vai estar solicitando as informações como nome, cor dos olhos, idade, e aí, lógico, ele vai estar selecionando esse valor que ele vai estar lendo justamente os atributos, ok? E outro método aqui, que é o método de visualizar dados, tá? Que é onde eu vou estar acessando esses valores e recuperando eles para estar imprimindo na minha tela, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira semana. Basicamente, a gente só está fazendo novamente um reforço do que você já foi ensinado, do que vocês já desenvolveram, agora para essas 3 novas classes. Pessoa, tudo bem? Funcionário e o meu cliente. E aí, qual é a grande diferença agora nesse exercício? É justamente nós aprendemos como nós podemos fazer o quê? Fazer um menu para estar acessando as minhas opções, ou seja, eu quero criar um menuzinho utilizando o meu switch, de modo que eu possa fazer a leitura desse menu e chamar esses métodos, tudo bem? Então, como é que eu posso fazer? A primeira coisa, pessoal, é nós criarmos um método, menu, dentro das minhas classes. Por exemplo, pegando como exemplo a nossa classe mamífero, aves e répteis que nós já implementamos, então nós vemos aqui diretamente na classe, tudo bem? Nós já temos nesse método quem? Nós já temos o método de cadastro, tudo bem? Temos o método de visualizar dados que vocês já desenvolveram.
Então, nesse caso aqui, senhores, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar criando esse método aqui, ó, o método menu, que o professor até colocou como exemplo lá, tudo bem? E qual é a diferença desse método menu? Né? Ele vai me mostrar justamente as opções que eu vou ter quando o usuário, ele vai questionar o usuário, olha, a gente vai colocar uma mensagem simples aqui, como nesse exemplo, sistema veterinário, né, mamíferos. Então, eu vou colocar aqui meu cadastrar e visualizar. Então, se o usuário digitar 1, ele vai cadastrar, ou seja, vai chamar o método de cadastro. Se o meu usuário digitar 2, ele vai o quê? Vai chamar o método de visualizar dados, tudo bem? Então, basicamente, são as minhas opções aqui que eu tenho. Basicamente, eu imprimo para que o meu usuário, né, escolha uma dessas opções. Então, aqui, pessoal, eu faço a leitura propriamente dita. Uma vez que eu declarei minha variável opção, clico opção, recebe o quê? A leitura do console, uma leitura com valor inteiro, tudo bem? Uma vez feito isso, aí sim eu vou utilizar meu switch, que nós aprendemos o quê? Na aula, no último estudo dirigido, ou seja, eu vou utilizar meu switch opção, e aí eu verifico, olha, caso 1, então eu chamo esse próprio objeto, né, para cadastrar, né, o método de cadastro para estar cadastrando as informações do meu objeto. Caso seja a segunda opção, eu posso estar selecionando aqui a minha opção de visualizar dados, ou seja, eu quero visualizar os dados do meu objeto que foi cadastrado, tudo bem? E aí, caso o meu usuário não tenha, né, uma opção, né, não tenha colocado a opção correta aqui, ele vai imprimir uma mensagem de opção inválida e vai sair do laço. Tá joia, pessoal? Então, o que eu vou ter que fazer? Esse menu, esse método menu aqui, para cada uma das minhas classes ali, eu vou poder, né, vou implementar aqui para a gente fazer esse teste, né? Então, eu venho aqui lá em menu, vou ter que criar também tanto em aves, ok, ele não tem aqui, ó, então esse é o trabalhinho de vocês, tá? Então você pode se basear pelo mamíferos, só tenha atenção ao fazer isso aqui, né? Verificar os métodos respectivos desse objeto, né? Aí você vai imprimir em répteis, você vai reaproveitar esse criar o método menu e em cadê? Répteis, né? E aves, tudo bem? O professor aqui está mostrando como um exemplo, mas aí você vai implementar esses métodos também nas classes que o professor está pedindo durante essa semana, que é o pessoa, né, funcionário e cliente. Tudo bem, pessoal? Então, ó, feito esse meu código, esse meu método de menu aqui, eu vou começar a criar o quê? Eu posso criar o meu menu principal para que o meu sistema já comece a ter uma certa funcionalidade. Então, vamos testar aqui, ó. Na minha classe principal, que no meu exemplo aqui é a minha classe app, então eu posso criar também o que, pessoal? Eu posso criar aqui também, ó, um método chamado método menu. Ok. E aí, com esse meu método, eu posso simplesmente aqui, ó, pessoal, agora, né, também colocar as minhas opções, mas diferentemente do que foi abordado lá nas outras classes, esse daqui ele vai me mostrar as opções de que tipo de animal eu desejo cadastrar. Tudo bem? E aí eu poderia até criar aqui, ó, vamos supor que eu estou colocando aqui as especificações. O meu código 1 para mamíferos, o meu código 2 para aves, o meu código 3 para répteis. Posso até acrescentar um outro aqui. Né? Eu posso colocar simplesmente aqui, ó, system.out.print, né? E eu posso colocar aqui outros. Né? Pode ser qualquer animal, né, que não tenha uma especificidade, tudo bem? Coloco outros aqui e aí eu posso criar mais uma opção aqui, senhores, né, no meu case 4. Bem, então animais, ó, que é algo genérico, animais 4 new animais, ou seja, eu estou instanciando meu objeto de animais e aí eu posso chamar um método, né, menu animais. Nesse caso aqui, você teria que criar o que agora? Você vai ter que criar também o que? Um método de menu lá dentro, né, da classe animais. Tudo bem, senhores? E aí um break para sair.
Então, eu posso estar criando várias opções aqui. Então, você tem um exemplo do código do professor, você pode utilizar para fazer justamente os testes, né, da sua implementação, ok? Professor, por que está comentado aqui, ó, nessas opções aqui? Porque, pessoal, o método menu em aves, em répteis, não está implementado. Essa é a atividade de vocês. O professor já passou para vocês aqui o exemplo da atividade 1, ok? De mamíferos. Então, você vai refazer, né? Você pode utilizar o método menu como base de mamíferos para aplicar, né? Para desenvolver tanto para aves quanto para répteis, tudo bem? Então, esse é um exemplo que o professor está colocando. Lembrando que na atividade que o professor está pedindo, é basicamente das 3 novas classes que você vai criar. Quais são as classes? Funcionário, pessoa, né, e clientes. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos depois integrar todas essas classes aqui, tanto a parte de animais, quanto a parte também dos nossos usuários do sistema. Tudo bem? Então, ele detecta, ele verifica aqui, ó, como é o switch a opção, e caso não seja nenhuma das opções, ou seja, o usuário digite um código inválido, né, ele vai imprimir uma mensagem de opção inválida. Perceba que se eu colocar apenas o meu método menu, vou só comentar aqui, eu já tinha testado aqui, o que acontece? Ele vai executar uma única vez o menu, tudo bem? Então, o que eu quero? Que ele, ao executar uma determinada operação, seja de cadastro, seja de visualizar dados, ele faça o que, senhores? Ele, né, continue, né, questionando do meu usuário de qual opção, o que ele deseja fazer posteriormente. Então, para isso, é importante que eu tenha um fluxo de repetição. Então, eu coloquei como exemplo, só a efeito demonstrativo aqui, um for. E aí você pode observar algo interessante nesse for. Se o for ele não tem uma inicialização, ele não tem uma condição e não tem um incremento. O que é isso, pessoal? Isso é um for que a gente chama, né, de loop infinito. Ou seja, como ele não tem condição, ele vai ficar executando infinitamente. Chamando o quê? Chamando, né, o meu método menu para estar executando as instruções do meu programa. Tudo bem? Então, basicamente, o que você vai estar fazendo aqui, né, é reimplementando isso daqui para as minhas outras opções, que no meu caso lá é pessoa, funcionários e clientes. Tudo bem, senhores? Senhores, essa é a resolução do exercício, tudo bem? Então, eu quero que vocês apliquem, construam um código. Estou à disposição para tirar possíveis dúvidas, tudo bem, senhores? Gostaria de agradecer pela atenção e até mais. Até a próxima aula. Bom trabalho. Mãos na massa agora.